Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Lourdes Borges, engenheira agrônoma, e hoje nós vamos começar o estudo de um livro que é muito importante aqui dentro do nosso curso, né, que é Fertilidade do Solo. Então, eu trouxe aqui para vocês esse livro de referência, que é o livro Fertilidade do Solo e Manejo de Nutrientes, do professor Bernardo Van Rage. Então, isso aqui é uma referência para quem estuda a fertilidade do solo e nutrição de plantas, né? Então, eu vou fazer aqui com vocês um estudo desse livro. Então, vai ser muito proveitoso aqui para quem está querendo melhorar e aumentar a produtividade das suas culturas, né? De forma econômica, de forma racional. Então, a gente começa falando aqui da importância da fertilidade do solo. Então, gente, no passado, os solos férteis, eles permitiram o desenvolvimento e a criação de riquezas em inúmeras regiões do mundo, né? Então, a história nos conta que as primeiras civilizações, elas surgiram nas margens dos rios, né? Então, o Rio Nilo é um exemplo disso. Por quê? Porque nas margens dos rios era onde a gente tinha os solos mais férteis, porque durante as cheias dos rios, né, aqui a gente tinha as enchentes, e nessas enchentes a gente tem aquele material fino, que é um material muito fértil, que ele veio de outras regiões. Então, quando essa água seca, fica aquela marca aqui e cheia de nutrientes. Então, o pessoal descobriu que essa terra era muito fértil, né? Então, eles começaram a construir as suas primeiras moradias aqui, né? Eles deixaram de ser nômades e começaram a fixar, morar em um determinado tempo aqui. Então, a fertilidade do solo, ela faz parte da nossa história, né? Então, a existência da fertilidade natural para solos produtivos, hoje, não é mais uma necessidade. Então, não precisa mais a gente não depende mais só de ter solos férteis. Por que que não? Porque hoje, com o uso de fertilizantes e corretivos, né, que ali é o calcário, o gesso e tal, a gente conseguiu tornar produtivos antes os solos que eram considerados improdutivos. Então, nós temos um exemplo que são os solos da região do Cerrado, e isso, gente, há menos de 100 anos, né? Então, na década de 70, então há poucos anos atrás, a gente ainda tinha solos que a gente era considerado improdutivo, o solo da região do Cerrado. Por quê? Porque eles tinham uma baixa fertilidade natural. Então, hoje, a gente não depende mais de uma fertilidade natural para a gente ter uma boa produtividade, para a gente ter uma lavoura farta, né? Então, a importância da gente conhecer essa história, né, de como que era no passado, e um passado não muito longe. Então, nesse sentido, a pesquisa científica, ela orientou o caminho, né, para que a agricultura, baseada em grande parte no uso de corretivos e fertilizantes, para que ela passasse a ocupar áreas que antes eram consideradas improdutivas. Então, áreas do Cerrado, que hoje a gente sabe que é a fronteira agrícola do Brasil, há menos de 70 anos atrás eram consideradas áreas improdutivas. Por quê? Por causa da baixa fertilidade natural desses solos. E a gente vai trabalhar aqui, gente, uma forma, a gente não quer continuar desmatando, né? A gente quer aumentar a produtividade das áreas que a gente tem, justamente para evitar a derrubada de novas áreas, né? Então, se a gente consegue trabalhar nas áreas que já estão abertas, a gente não precisa mais estar derrubando novas áreas, né? E deixando aqui a natureza fazer o seu papel. E outro ponto importante aqui da pesquisa científica é que solos que eram considerados exauridos, né, ali principalmente na região de São Paulo, Minas Gerais, que tem a história ali do café com leite, né, onde o pessoal produzia pecuária, produzia o café. Aí chegou uma época que esses solos foram sendo exauridos, não tinha mais fertilidade natural, e o pessoal teve que mudar para outras terras. Então, com o uso da pesquisa científica, né, a gente conseguiu voltar nesses solos que eram considerados pobres e continuar produzindo neles, né? Então, aqui, a disciplina fertilidade do solo, então, quando a gente fala de fertilidade do solo, disciplina ou tema, ela tem um papel importante para fornecer bases científicas e também bases técnicas para o manejo de nutrientes no solo, né? Com destaque para quê? Para o uso racional de corretivos e fertilizantes. Por que que temos que ter um uso racional, gente? É porque esses são recursos naturais. Se a gente pensar um calcário tem para todo lugar.
lugar, né? Mas se a gente pensar, um calcário veio de uma rocha e a gente está destruindo uma rocha, tirando ela do seu lugar natural para levar para outro. E isso tudo bem, mas nós temos que fazer um uso de forma racional, porque chega a um ponto que isso pode se tornar um desequilíbrio e pode comprometer até a nossa existência aqui na Terra, né? Então, é importante fazer o uso racional desses corretivos e fertilizantes para que a gente tenha aqui, eles são vitais, eles são de fundamental importância para o desenvolvimento da agricultura. Então, o termo fertilidade do solo como um atributo, né? Então, o solo ele tem vários atributos, ele tem ali a parte física, a parte química, a parte biológica, nós temos vários atributos que constituem a fertilidade do solo. Então, quando a gente pensa na fertilidade do solo como atributo, embora seja interessante, não é mais essencial para a prática da agricultura. Por quê? Porque não precisa de um solo fértil para a gente fazer agricultura. Se o solo não tiver uma fertilidade natural alta, a gente, com a tecnologia que tem hoje, a gente já consegue aumentar, melhorar a fertilidade desse solo e praticar a agricultura de forma sustentável. Então, a fertilidade natural do solo, como a gente vê aqui, né, em ambientes naturais, quando não falta chuva, então esses solos eles conseguem sustentar ecossistemas, né, com essas florestas exuberantes. Imagina a quantidade de nutrientes que é preciso para manter uma floresta dessa, né? Então, quando o solo tem uma boa reserva de nutrientes, ele consegue fazer isso. E aqui nas florestas já a gente tem um ponto muito importante que, além dos nutrientes, é a situação do solo. Então, no solo virgem, né, um ponto muito importante é a estrutura desses solos. Então, aqui nós temos solos fofos, né, solos bem porosos, e com isso as plantas, né, têm uma facilidade de explorar o solo. Então, mesmo que a concentração de nutrientes nesse solo seja um pouco baixa, quando as raízes conseguem entrar e explorar um volume grande de solo, ela consegue encontrar ali os nutrientes que elas precisam para o seu crescimento e desenvolvimento. Aí, quando a gente entra com a agricultura em um solo desse, a gente consegue ter boa produtividade ali no primeiro ano, né? Mas depois esses solos, eles vão também se exaurindo e tal. Alguns solos são mais resilientes, como os solos pretos, né? Lá da floresta da Mata Amazônica, né? A terra preta de índio é considerado um solo resiliente que a gente pode cultivar por vários anos e a fertilidade dele não altera, né? Mas isso são casos raros, casos extremos. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente tem um solo virgem e esse solo ele é transformado para a agricultura, a primeira coisa que a gente destrói é a estrutura natural desses solos. Então a gente entra aqui revolvendo para incorporar ali um calcário e outros corretivos, né? E com isso a gente quebra a estrutura do solo. Então olha como é que fica esse solo aqui, né? Todo desestruturado. Então com isso o solo começa a ter compactação, ele começa a ter uma reserva menor de água, as raízes têm mais dificuldades para desenvolver, para espalhar no perfil desse solo. Então as raízes ficam concentradas ali numa pequena camada e com isso a gente precisa colocar o nutriente praticamente na boca da planta, né? Então é importante a gente conhecer esses fatores que interferem aqui na disponibilidade, no manejo dos nutrientes, para a gente fazer um manejo correto, fazer um manejo racional dos fertilizantes e ter uma boa produtividade. Então, aqui, a questão da agricultura sustentável. Então, para a prática de uma agricultura sustentável, hoje, os solos, eles não precisam ser naturalmente férteis. Por quê? Porque a gente já consegue construir a fertilidade do solo, né? Então, hoje já é possível uma agricultura sustentável em solos que antes eram considerados improdutivos. Eram considerados improdutivos por quê? Por causa da baixa fertilidade natural. E um ponto muito importante quando a gente pensa em sustentabilidade é que os solos que hoje são considerados naturalmente férteis são aqueles solos mais ricos em biodiversidade. Então nós temos uma diversidade grande ali da fauna, da flora, de seres micro-organismos no solo, né? Então esses solos hoje a gente recomenda que eles sejam ocupados com moderação, de preferência que nem fossem ocupados, né? Por quê? Porque esses solos são raros, não são todos esses solos que têm uma fertilidade natural alta. Então vamos explorar
explorar, né, os solos que a gente já tem por aí e deixar esses solos aqui que são mais uma exceção, né? Para quê? Para a diversidade da fauna e da flora. Então, o universo, né, gente, ele é grande, tem espaço para todo mundo. Então, eu gosto de dizer que o homem não precisa ser tão ganancioso, né, que só a gente que deve ocupar o espaço aqui, não. Então, o universo ele tem espaço para todo mundo, né? Então, se a gente souber utilizar de forma racional os recursos naturais que a gente tem espaço para todo mundo aqui, né? Então, esse é o intuito do nosso curso aqui, mostrar para aí que a gente pode, através do conhecimento, explorar com sustentabilidade os recursos que a gente tem disponível. Então, a fertilidade do solo, como disciplina, ela trata não apenas dos conjuntos do atributo físico, químico, né, que tem aqui no solo, mas ela trata também do conhecimento que é necessário para compreender o manejo, né, como os nutrientes podem ser controlados em diferentes sistemas de produção. Então, gente, controlar, como é que a gente vai controlar esses nutrientes em diferentes sistemas de produção? É importante, né? Então, a gente tem lá um manejo que a gente aplica, por exemplo, no solo da região semiárida, não é o mesmo manejo que a gente vai aplicar lá num solo fértil do estado do Goiás, do estado do Paraná, né? E outras regiões. Então, é preciso conhecimento para a gente compreender como controlar o manejo desses nutrientes nesses diferentes sistemas de produção, sem perder de vista aqui a sustentabilidade. E vocês vão aprender isso aqui comigo ao longo desse curso, ao longo da leitura desse livro, né? Então, vocês vão sair daqui doutores aqui na área de fertilidade do solo, né? Então, venham comigo que eu vou acompanhar vocês aqui nessa jornada, tá? Então, hoje estamos todos em busca de altas produtividades, né? Nós estamos em busca de melhorar a produtividade que a gente tem. Então, todo mundo que você vê aqui, ó, nessa foto, está em busca de ter uma alta produtividade. Ninguém quer trabalhar à toa, né? Então, seja esse senhor que está lá numa região do semiárido, nós temos aqui um exemplo trabalhando lá com a palma, que desenvolve bem em locais que tem pouca água, ele está trabalhando com o intuito de obter uma produtividade melhor. Esse pessoal aqui, né, trabalhando no sistema de mandala, também está em busca de ter conhecimento para melhorar a produtividade. Quem está aqui numa agricultura mais tecnológica, né, toda cheia de equipamentos e tecnologia, também busca produtividade. Então, todos estão em busca de ter uma produtividade melhor. E hoje, a produção, na agricultura, para a gente ter uma boa produtividade, a gente precisa, né, do uso de corretivos, que é o calcário, o gesso. A gente precisa do uso de fertilizantes, mas nós precisamos utilizar em quantidades adequadas, né? Para quê? Para atender de forma racional os critérios, né, que a gente vai permitir ali, ó, conciliar o resultado econômico positivo com a preservação dos recursos naturais. Então, a gente tem que usar de forma racional, preservar o solo, preservar os mananciais, preservar o ar que a gente respira. O que adianta a gente ter uma boa produtividade, ter muito dinheiro e a saúde está em risco, né? Você vai gastar tudo isso para parar no hospital e isso não é bom, né, gente? Então, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue ter um ambiente mais limpo para nós mesmos. Então, hoje a gente vê aí, ó, tantas pessoas com câncer, tantas pessoas com doenças desconhecidas, né? Isso tem a ver com o desequilíbrio, o manejo incorreto, não só aqui dentro da agricultura. A agricultura eu estou falando aqui porque eu trabalho aqui dentro, né? Então, se cada um fizer a nossa parte, a gente consegue ter um meio melhor para a gente viver e também para os nossos filhos, né? Então, para quem já é pai, sente o peso que é, a gente sempre trabalha para dar o melhor para os nossos filhos. E eu tenho certeza que você também pensa assim. Então, você não vai querer entregar uma terra toda destruída, um ambiente todo contaminado para o seu filho, para o seu neto, né? Então, essa é uma responsabilidade nossa e a gente vai aprender isso aqui nesse curso, né? Então, isso não pode ser conseguido apenas com a adoção de práticas de maneira generalizada. A gente não pode ignorar as particularidade do solo dos diferentes locais. Então, das diferentes regiões que nós temos aqui dentro do Brasil, né? No Brasil nós temos uma diversidade grande de solo, a gente pensar de norte a sul, de leste a oeste, temos aqui uma grande diversidade e a gente não pode generalizar as recomendações. É preciso identificar aqui os problemas e a necessidade de cada caso e vocês venham comigo que eu vou conduzir vocês aqui nessa jornada. No final vocês vão perceber
saber o tanto que vocês evoluíram, o tanto de conhecimentos que vocês adquiriram aqui nessa jornada comigo. Então, a aplicação do conhecimento, né, que a gente começa aqui, quem está dentro das academias, das universidades, né? Então, a gente busca altas produtividades na lavoura através do conhecimento que a gente adquire na universidade, né? Na disciplina de fertilidade do campo. Então, com esse conhecimento, a gente chega a melhores soluções. Então, quando a gente se depara com um problema na lavoura, é utilizando o conhecimento que a gente tem que a gente vai saber qual que é a melhor solução para aquele problema. Então, isso é possível porque a disciplina de fertilidade do solo, ela agrupa um conjunto grande de informações que vem da pesquisa científica, com base em enormes quantidades de experimentos que a gente realiza no campo. Então, tudo que a gente fala aqui, gente, foi com base em testes, e foram vários testes que várias pessoas em diversas regiões do Brasil fizeram, né? Então, a gente não faz nada aqui com base em um único teste. Fazer um teste é bom, mas a gente não pode generalizar com base em um único teste. É aqui que entra a diferença da ciência, né? Então, para ser ciência, a gente tem que comprovar, tem que validar, e isso pode ser aplicado em várias circunstâncias, tá bom? Então, foi assim que, assim ela descreve a inter-relação, né, a fertilidade do solo, a inter-relação entre fatores que afetam os efeitos de corretivos, de fertilizantes, né? Então, qual que é o efeito do corretivo, do calcário, do gesso sobre a planta cultivada, né? Então, aqui dentro dessa disciplina, a gente organiza o conhecimento, deixa tudo bem organizadinho para quê? Para fazer uma gestão perfeita, né, da produção agrícola. Então, é dentro das universidades que a gente organiza esse conhecimento. Aí tem pessoas como eu aqui, por exemplo, né, que tem a missão de levar essa informação para o produtor que está lá na ponta, e é essa a parte que eu gosto, né? Então, eu tô aqui nesse meio hoje, mas eu gosto de pegar o conhecimento que está aqui dentro e trazer lá para a pessoa que está lá na ponta, lá para o produtor, lá para o profissional, lá para o agrônomo, para o técnico, né? Então, esse é o meu trabalho e eu gosto muito desse trabalho. Eu não gosto de ficar só aqui dentro da universidade só produzindo papel. Não adianta a gente ter muito conhecimento se esse conhecimento não chega aqui na ponta para quem realmente precisa, né? Então, esse aqui é o meu papel para levar conhecimento junto aqui para vocês, né? Tudo que está sendo descoberto dentro da universidade, eu estou trazendo aqui para vocês. Então, quando a gente trata da disciplina de fertilidade do solo, é um tema complexo, mas eu vou facilitar isso aqui para você, né? Por que que é complexo? Pela multiplicidade de aspectos que eles abordam, né? Então, a gente trabalha aqui com diversas disciplinas, a gente vai entender a relação que existe entre elas. Mas esse tipo de conhecimento é fundamental para o controle de um dos mais importantes aqui que dentro do desenvolvimento vegetal, que é a nutrição. Então, quando a gente vai nutrir bem uma